Fala aí, pessoalzinho. Então, ó, eu vou fazer aqui os exercícios do módulo 17, 18, 19 e 20, referente à teoria de trigonometria que eu passei para vocês. Então, vamos começar aí no módulo 17. O primeiro exercício, ele fala o seguinte: no triângulo retângulo da figura, determinar. Item A medida da hipotenusa BC. Então, se a gente chamar de x aqui, ó, no item A, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou encontrar que x quadrado vai ser 9 mais 16, né? X quadrado igual a 25. Extraindo a raiz quadrada, a hipotenusa BC, né? Vai medir 5. Então, a gente encontrou aqui um valor para x igual a 5. Aí, o item B, C, D, E, F, G é o seguinte. No item B, ele vai pedir o seno do ângulo B. Então, meu ângulo B vai estar aqui, né? Ó. Se eu pensar no ângulo B, eu vou ter o quê? O 5 sempre vai ser hipotenusa, né? Então, aqui eu vou ter o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Então, pela definição que a gente viu, o seno, ele é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. O item C, ele vai querer o quê? Cosseno do B, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. E o item D, a tangente do B, que vai ser o quê? Cateto oposto por cateto adjacente. No item E, ele vai querer o quê? O seno do C. Então, agora, olhando para o ângulo C aqui, ó, pintei aqui em verde. Agora inverte, né? O 5 continua sendo a hipotenusa. Agora o 4 é o cateto oposto e o 3 é o adjacente. Então, o seno do C vai ficar 4/5. O cosseno do C, 3/5. E a tangente do C vai ficar 4/3. Então, fechamos aí o primeiro exercício. No segundo exercício, ele quer uma relação a partir desse primeiro. Então, ele fala o seguinte, ó. Qual é a afirmação falsa? O ângulo B mais C vai dar 90, não é? A soma dos três ângulos de um triângulo é 180. Se aqui eu tenho de 90, sobra 90 para os outros dois. O cosseno do B é igual ao seno do C. E o seno do B é igual ao cosseno do C. A tangente de B é menor que 1, 3/4 a 0,75. E a tangente de C, ela é maior que 1, não menor que 1. Então, a falsa aí é a alternativa a E. No exercício 3, ele tem o seguinte problema aí, ó. Ele me conta aí, ó. Um ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida é de 30 metros. Use a aproximação. Então, ele me deu que o seno de 3 graus é 0,05. E a velocidade do ciclista é 4 metros por segundo. Então, o tempo em minutos que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa, então eu vou chamar de D essa distância aqui, ó. Como o meu 3 graus está aqui, esse ângulo, e aqui eu tenho um triângulo retângulo, em relação a esse triângulo retângulo, o D é a hipotenusa, e aqui é o cateto oposto. Então, cateto oposto com hipotenusa, a função que melhor se enquadra é seno. E ele me deu também o valor do seno, não é? Então, seno de 3 é o cateto oposto pela hipotenusa D. Substituindo o valor aqui, olha lá, 0,05, 30 sobre D. Então, multiplicando em cruz, eu vou ter 30 dividido por 0,05. E a minha distância aqui, eu vou encontrar 600 metros. Para calcular o tempo, a gente vai recorrer à física. Velocidade média, ΔS, por ΔT. Então, velocidade, distância por tempo. A
velocidade é 4. A distância é 600. Eu vou encontrar meu tempo. Então, multiplicando em cruz, o meu tempo vai ser quanto? 600 dividido por 4, que vai ser igual a 150 segundos. Como 1 minuto equivale a 60 segundos, então eu tenho que 150 segundos vão ser 2 minutos e ainda vai sobrar 30 segundos, ou 2 minutos e meio, 2,5 minutos. Alternativa A. Vamos agora para o exercício número 4. O que ele fala aí no 4? Uma folha de papel retangular é dobrada conforme a figura a seguir. Determine o valor de 40 vezes tangente de alfa. Então, como aqui é um retângulo, então aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus, certo? Esse pedaço aqui, que vale 8, ele veio parar na dobra aqui, olha lá, que esse ponto vem aqui, esse lado vem aqui. Então, aqui vale 8. Então, eu vou ter um triângulo retângulo aqui, ó. Então, aqui está meu ângulo alfa, certo? O que é tangente de alfa? Tangente de alfa é cateto oposto, né? Que vai estar aqui, por cateto adjacente. Vamos chamar aqui de y. Eu ainda não tenho o valor desse y. Então, eu vou precisar calcular ele. Como que eu posso calcular? Por Pitágoras. Então, minha hipotenusa é 10. E os catetos, y e 8. Então, eu tenho que y ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Então, y ao quadrado mais 64 é igual a 100. Y ao quadrado, se eu passar o 64 subtraindo, eu vou obter y ao quadrado igual a 36. Extraindo a raiz, eu vou encontrar o valor para o y de 6 aqui. Então, para calcular a tangente de alfa, é cateto oposto por cateto adjacente. E eu substituo lá em cima, né, Lau? 40 vezes 6 oitavos vai dar o quê? 40 dividido por 8, 5 vezes 6, e o resultado encontrado é 30. Então, acabamos aí o módulo 17. O 18 a 20 vai ser dos ângulos notáveis lá, da tabelinha, 30, 45 e 60. Então, vamos começar aí com o primeiro exercício, que ele fala da árvore, né? Então, na figura abaixo, uma árvore é vista sobre um ângulo de 30 graus, a uma distância de 30 metros de sua base. A altura da árvore é igual a quanto? Então, vai ser essa situação que eu vou ter de triângulo. Então, está aqui meu ângulo, né? De 30 graus. Os dados que ele me deu no problema, a hipotenusa é oposto ao ângulo reto. Está aqui. Então, o H faz papel de cateto oposto e o 30 de cateto adjacente. Então, no exercício aqui, como eu tenho cateto oposto com cateto adjacente, coca, a gente usa o quê? Que a tangente de 30 graus é cateto oposto por cateto adjacente. Então, na tabelinha, a gente sabe que a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. É igual a H por 30. Então, aqui simplificando por 3, vai dar 1,10. E multiplicando em cruz, H vai ficar 10 raiz de 3 metros. Numa prova aberta, eu poderia parar aqui, tá bom? Só que se você olhar a alternativa, não tem o raiz de 3, 10 raiz de 3. Aí, ele não deu no exercício, mas geralmente ele vai dar. Mas o raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, substituindo o raiz de 3 por 1,7, 10 vezes 1,7, eu vou encontrar que o H é igual a 17 metros, que dá a alternativa B. Então, a gente vai agora para o exercício 2. O exercício 2 ele não tem o desenho, então a gente vai ter que montar esse exercício. E essa montagem é sempre muito importante. Então, ele fala o seguinte, ó, uma escada apoiada em uma parede, num ponto distante 5 metros do solo,
forma com essa parede um ângulo de 30 graus. Qual é o comprimento da escada? Então, vamos imaginar a situação aqui. Aqui eu vou desenhar o solo, certo? E aqui eu vou imaginar a parede. Ok? Então, aqui está a minha parede. Então, eu vou ter uma escada apoiada na parede. Então, aqui está a minha escada. Então, olha as informações. Geralmente, a parede é reta, né? Então, forma um ângulo de 90 graus. Quais são as informações que ele me deu aqui? Uma escada apoiada num ponto distante 5 metros do solo. Esses 5 metros não vai estar aqui, ó. Isso aqui não é distante 5 metros do solo. Aqui é um ponto distante 5 metros da base da parede. 5 metros distante do solo está para a altura. Então, aqui está o meu 5 metros. Forma com essa parede, então está aqui o ângulo, ó. Não é formando com o solo, é formando com a parede o quê? Um ângulo de 30 graus. Ele quer o comprimento, vamos chamar de x, da escada. Então, analisando esse triângulo e retângulo e olhando para esse ângulo de 30, aqui é cateto adjacente e aqui é a hipotenusa. Então, a melhor função que se enquadra aí é a função o quê? Cosseno. Então, cosseno de 30 é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. É igual a 5 sobre x. Multiplicando em cruz, eu vou ter x raiz de 3 igual a 10. Se eu passar o raiz de 3 agora dividindo, eu vou ter 10 sobre raiz de 3. E a gente, para fazer a resposta, racionaliza, não é? Vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. Então, eu vou encontrar que o meu x vai ficar 10 raiz de 3 sobre 3 metros. O exercício, como não tem alternativa, para aí. O exercício 3 também não está montado. Então, a gente vai ter que montar ele. Ele me fala o seguinte, ó, duas rodovias A e B se encontram em O, formando um ângulo de 30 graus. Na rodovia A, existe um posto de gasolina que dista 5 km de O. A distância do posto de gasolina à rodovia B é... Então, aqui, ó, eu vou ter duas situações. Eu vou desenhar duas rodovias se encontrando num ponto O. E a posição que eu coloco elas se encontrando, ou a posição que eu escrever cada uma delas, vai interferir na forma que eu vou montar. Então, se eu colocar a rodovia B aqui e a A aqui, ou eu posso colocar a A e a B. Então, eu vou montar das duas formas. Então, aqui é o seguinte, ó. Na rodovia A, existe um posto de gasolina 5 km distante do ponto O. Então, vou colocar o posto aqui e aqui 5 km. Ele quer a distância do posto até a rodovia B. Distância sempre perpendicular. Então, aqui, ó, a distância até o posto da rodovia B vai ser uma linha reta. Certo? Então, ele quer essa distância aqui, ó. E o ângulo aqui, ele me deu entre as rodovias, que é 30 graus, não é? Então, se eu colocar a rodovia A inclinada e a B embaixo, fica dessa forma. Aí, se eu alterar, então aí o posto vai estar aqui, ó, a uma distância de 5 km. Você não pode agora traçar uma linha reta, porque distância é sempre perpendicular. E o segmento perpendicular, ó, ele vai estar inclinado aqui, ó. Então, essa que é a diferença para a rodovia B. Então, tá vendo? Aqui é a distância. E aqui vai estar o meu ângulo de 30 graus. Em ambos os casos, o D é cateto oposto e o 5 é hipotenusa. Então, são as duas formas que eu posso montar. E cateto oposto com hipotenusa, eu vou usar o quê? Seno de 30 é cateto oposto pela hipotenusa. Da tabelinha, seno de 30 é meio.
né? E multiplicando em cruz, o D vai ser 5 sobre 2, que eu vou encontrar 2,5 quilômetros. Alternativa C. Aí a gente desce para o exercício 4. Ele fala o seguinte: 3 cidades A, B e C são interligadas por estradas conforme mostra a figura. As estradas AC e AB são asfaltadas. A estrada CB é de terra e será asfaltada. Sabendo que AC tem 30 km, o ângulo entre AC e AB é de 30 graus, e o triângulo ABC é retângulo em C, a quantidade de quilômetros da estrada que será asfaltado, então vai ser esse pedaço aqui, né? A gente vai chamar de X. Olhando para esse ângulo de 30 graus aqui, ó, eu tenho aqui o quê? O meu cateto oposto e aqui o meu cateto adjacente. Então, eu vou ter tangente. Tangente de 30 é cateto oposto por cateto adjacente. Quanto que vale a tangente de 30? Da tabelinha, raiz de 3 sobre 3 é x sobre 30. Para isolar o x, eu vou passar o 30 multiplicando. Então, eu vou obter 30 raiz de 3 sobre 3. E eu encontro que o x, né, dividindo 30 por 3, vai dar 10 raiz de 3 quilômetros. Alternativa B. Vamos continuar aí, ó, e fazer o exercício 5 do módulo 18, né? Então, o que ele me fala no exercício 5? Um recipiente com a forma de um bloco retangular de altura 18 centímetros foi tombado como mostra a figura. Determine a altura aproximadamente h do nível da água em relação ao solo. Bom, se aqui é 18, esse lado também mede 18. Como aqui é um retângulo, aqui mede 90 graus. Aí eu vou ter que usar um pouco de geometria, porque esse ângulo todo aqui forma 180. 90 com 30, 120. Para 180, então aqui falta 60 graus. Então aqui eu tenho meu triângulo retângulo, não é? Em relação ao ângulo de 60 graus, aqui é cateto oposto, né? Então aqui é 90 também. E aqui é minha hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa, eu vou usar o quê? Eu vou usar seno. Então eu posso falar que seno de 60 graus é cateto oposto pela hipotenusa. E o seno de 60, olha lá, raiz de 3 sobre 2, h por 18. Então, se eu multiplicar em cruz, o meu h vai ser 18 raiz de 3 sobre 2. E 18 dividido por 2 vai dar 9 raiz de 3 centímetros. Como não tem alternativa, eu posso parar aqui. Então, a gente vai agora para o módulo 19. Então, vamos lá, probleminha do Enem. Ele me fala o seguinte: para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sobre um ângulo visual 2α. Então, a figura ilustra essa situação. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus. Então, se o alfa é 30 graus, 2α, 60 graus. E ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros. Balançou um pouco aqui, né? Então, aqui eu tenho a distância de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo CP. Então, a menor distância, pessoal, é sempre perpendicular. Então, vai ser aqui, ó. Essa é essa distância aqui, ó.
Então aqui eu vou ter que usar bastante conceito de geometria. Por quê? Se aqui é 60 graus, aqui vai ser quanto? Para 180, 120. Então se aqui é 120, e aqui eu tenho o alfa que é 30, 30 com 120, 150. Então nesse triângulo aqui, ó, ABP, aqui só pode ser 30 graus. E todo triângulo que tem dois ângulos iguais é chamado de triângulo isósceles. Então, se aqui é 2.000, aqui é 2.000. Então, na prática, o triângulo que eu vou analisar vai ser esse aqui, né? Ó. Aqui o ponto P, aqui o ponto B, aqui 60 graus. A gente descobriu que aqui mede 2.000 e aqui está a minha distância. Então, em relação ao ângulo de 60 graus, eu tenho aqui cateto oposto e aqui hipotenusa. Então, eu tenho seno, né? Seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. É igual a D sobre 2.000. Então, multiplicando em cruz, a minha distância, 2.000 raiz de 3 sobre 2. E dividindo por 2, 1.000 raiz de 3 metros. E da alternativa B. Vamos agora para o exercício 2. O que ele fala esse exercício 2 aí? Abílio, A, e Gioconda, G, estão sobre uma superfície plana de uma mesma praia. E, num dado instante, vem sob respectivos ângulos de 30 graus e 45 graus, né? Um pássaro P voando conforme é representado na planificação abaixo. Considerando desprezíveis as medidas das alturas de Abílio e Gioconda, e sabendo que naquele instante a distância entre A e G era de 240 metros, então a quantos metros a altura do pássaro distava da superfície da praia? Então, a altura, que eu falei, é sempre o menor segmento. Então vai ser perpendicular. E de novo aqui, ó, eu vou ter que usar conceitos de geometria. Se eu pegar, vamos chamar de ponto H. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, GP e H, tem um ângulo de 90, aqui é 45. Então aqui só pode ser 45 graus, que forma um triângulo isósceles. Então no triângulo isósceles, os catetos são iguais, um retângulo. Então se aqui é H, aqui também é H. Se essa medida é H, sobra para essa daqui 240 menos H. E aqui também é 90 graus. Então, nesse triângulo aqui, ó, APH, eu tenho aqui o meu ângulo de 30 graus. Então aqui é o cateto oposto e aqui é o meu cateto adjacente. Então eu vou usar a tangente. Fazendo tangente de 30, cateto oposto por cateto adjacente. E a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 é H, 240 menos H. Se eu multiplicar em cruz, o que eu vou obter? Que 3H é igual a 240 raiz de 3 menos raiz de 3H. Agora, esse exercício é mais complicado as contas, né? Eu vou ter que isolar o H. Então, aqui vai ficar 3H mais raiz de 3H é igual a 240 raiz de 3. Então, se eu pôr o H em evidência, aqui vai ficar 3 mais raiz de 3. Que vai dar 240 raiz de 3. Para terminar agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 3 raiz de 3 e passar dividindo. E vou ter que racionalizar esse valor aqui, ó.
Aqui vai ficar 3 menos raiz de 3, 3 menos raiz de 3. Então, a conta é mais complicada que a montagem. Então, aqui vai ficar, ó, 240 raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3, né? Embaixo vai ficar 9 menos 3. Então, o meu H vai ser 240 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3, dividido por 6. Se eu dividir por 6 o 240, eu vou ter 40 raiz de 3, que multiplica 3 menos raiz de 3. Então, eu vou ter 120 raiz de 3 menos 40 raiz de 3 vai dar 3, menos 120. E vou encontrar que é 120 raiz de 3 menos 1, que é a alternativa B aí. O exercício 3, que ele me fala. Do quadrilátero ABC da figura, sabe-se que os ângulos internos A e C são retos. Os ângulos CDB e ADB medem respectivamente 45 e 30 graus. Então, eu vou precisar traçar a diagonal aqui, ó. Então, o ângulo CDB e ADB medem respectivamente 45 graus e 30 graus. O lado CD mede 2 decímetros. Então, os lados AD e AB medem respectivamente, então vamos chamar aqui de x e aqui de y. Bom, nesse triângulo, como aqui é 45, aqui em cima também vai ser 45 graus, não é? E todo triângulo que tem dois ângulos iguais é isósceles. Então, se aqui é 2, aqui é 2. Então, eu vou achar o valor da hipotenusa BD aí, ó. Para achar a hipotenusa BD, eu vou aplicar o quê? O teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter aqui o lado BD ao quadrado é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, BD ao quadrado, 4 mais 4. Se eu extrair a raiz, vou encontrar a raiz de 8 e o meu segmento BD, simplificando a raiz de 8, 2 raiz de 2. Agora, nesse triângulo ABD, eu tenho aqui, ó, meu ângulo de 30 graus, certo? Então, aqui eu tenho cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Eu vou começar achando o valor do x. Como é cateto oposto e hipotenusa, cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Acabei de falar errado cateto oposto, cateto adjacente. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2 é x sobre 2 raiz de 2. Se eu isolar o x, eu vou obter que é 2 raiz de 2 vezes raiz de 3 dividido por 2. Corto 2 e raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Para achar o y, como é cateto oposto, eu vou usar o quê? Seno de 30 é cateto oposto pela hipotenusa. E o seno de 30 da tabelinha vale meio. Multiplicando em cruz, eu vou ter y, 2 raiz de 2 sobre 2. Corto 2, y igual a raiz de 2. A unidade é o decímetro. Então, eles valem respectivamente raiz de 6 e raiz de 2. Alternativa C. Vamos partir para o exercício 4 aí, ó. Essa aula tem bastante exercícios, módulos, né? Então, o 4 ele fala o seguinte: durante um vendaval, um poste de iluminação quebrou-se em um ponto a certa altura do solo. A parte do poste acima da fratura inclinou-se e sua extremidade superior encostou no solo a uma distância de 4 metros da base dele, e formando um ângulo de 50 graus. Determine a altura do poste. Bom, a altura do poste é os valores x mais y. Então, vocês reparam aí que como o ângulo de 50 graus não é um ângulo notável, ele vai me dar no exercício os valores de seno, cosseno e tangente. Então, está aqui meu ângulo de
50 graus, certo? Então, aqui é o cateto adjacente, aqui é o cateto oposto, né? E aqui é minha hipotenusa. Então, vamos começar achando primeiro o x. Como que eu vou obter o x? Tangente de 50 é cateto oposto por cateto adjacente. E do exercício, tangente de 50, 1,2, x sobre 4. Multiplicando em cruz, o x, 4,8 metros. Para encontrar o valor do y agora, eu vou usar cosseno. Cosseno de 50 graus é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o cosseno de 50 graus, 0,64, é 4 por y. Multiplicando em cruz, né, eu vou trocar o y com 0,64. E eu vou encontrar que o meu y é 6,25. Então, a altura h do poste é o valor de x mais y. Então, o meu h, 4,8 mais 6,25, eu vou encontrar que o meu h vai dar 11,05 metros, que é a alternativa E. Então, esse módulo tem mais um exercício ainda. Outro do Enem. Exercício 5 aí, ó. Que ele me fala o seguinte, ó. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 km ao noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nessa segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália para a medição do comportamento da camada de ozônio e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto na medição. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram um balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sobre um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido conforme se vê na figura, e o avistou sobre um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada? Outra vez bati aqui no suporte. Ó. Qual a altura aproximada que se encontra o balão? Então, apesar de ele contar uma historinha, esse exercício é simples. Então, aqui, olha lá, ó, ele quer a altura H. Eu só vou usar esse triângulo aqui. Ó. A outra parte eu não vou usar para nada. Então, aqui eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Então, aqui eu vou ter o seguinte. Ó, tangente de 60 graus é cateto oposto por cateto adjacente. Então, a tangente de 60 é raiz de 3 igual a h por 1,8. Multiplicando em cruz, o h, 1,8, raiz de 3. De novo, numa prova aberta, posso parar aqui. Como não tem essa alternativa, eu vou fazer 1,8 vezes, ele não deu valor, vamos aproximar para 1,7. Vou encontrar mais ou menos que o h é 3,11 quilômetros, que dá a alternativa C. E agora a gente vai partir o quê? Para o módulo 20. Fazer o último módulo aí desse exercício de trigonometria. Então, o módulo 20, ele começa o seguinte, ó. O que ele me fala aí? Um volume é lançado de um avião que está a 3 km de altitude. Devido à velocidade do avião e à ação do vento, o volume cai segundo uma reta que forma um ângulo de 30 graus com a vertical. Então, planificando o desenho, a gente tem esse cenário aqui. Agora ele me falou, ó, assumindo raiz de 3 igual a 1,7, calcular a distância percorrida por este volume desde o lançamento até tocar o solo. Então, ela vai percorrer essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de x. Então, se aqui tem meu ângulo de 30 graus, então aqui eu tenho a hipotenusa, não é? E aqui o cateto adjacente. Então, no meu item A, eu vou usar o quê? Cosseno de 30 é cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 30, lá, raiz de 3 sobre 2, 3 sobre x. Primeiro, se eu trocar aqui, ó, de posição, né? X vai para cima, 2 vezes 3 dá 6,
sobre raiz de 3. Então, primeiro eu vou racionalizar antes de substituir o valor da raiz de 3. Que aí eu vou obter este resultado aqui, ó. Vai dar 6 raiz de 3 sobre 3. E dividindo, eu vou ter 2 raiz de 3. Como raiz de 3 ele falou para adotar 1,7, o x vai dar 1,7 vezes 2, 3,4 quilômetros. No item B ele pede o seguinte, ó, a distância do ponto A até o ponto em que o volume toca o chão. Então eu vou chamar aqui de y. E esse y vai me fazer papel de cateto oposto. Então aqui eu posso usar tanto o tangente, como eu já achei o valor do x, eu posso usar seno. Eu vou usar a tangente. Tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30, lá, raiz de 3 sobre 3, y sobre 3. 3 embaixo dos dois lados, corta. Então, meu y é igual a raiz de 3, que é 1,7 quilômetros. Então, finaliza aí o primeiro exercício. Vamos para o 2. A figura representa a vista superior do tampo plano e horizontal de uma mesa de bilhar retangular ABCD, com caçapas em A, B, C e D. O ponto P localizado em AB representa a posição de uma bola de bilhar, sendo PB igual a 1,5 metros e PA 1,2 metros. Após uma atacada na bola, ela se desloca em linha reta, colidindo com DC no ponto T, sendo a medida do ângulo BTP, né, que é o ponto P, igual a 60 graus. Após essa colisão, a bola segue em trajetória reta diretamente até a caçapa D. Ela vai vir aqui até a caçapa D, certo? Então aqui é retangular, 90 graus e 90 graus. Então nessas condições escritas e adotando, agora ele pediu para adotar o raiz de 3 igual a 1,73 metros. A largura do tampo da mesa em metros é, então ele quer essa largura aqui, ó. Vou chamar de L. Então eu posso chamar, vou chamar aqui de X e aqui de Y, certo? O que eu vou fazer? 1,5 mais 1,2, então todo esse segmento aqui vale 2,7. E ele falou, deu mais alguma informação? Não. Então, aqui é o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai calcular o valor do x, não é? Então, está aqui meu ângulo. Como aqui é um triângulo retângulo, cateto oposto, cateto adjacente. Então, no triângulo BPT, eu vou ter o seguinte, que tangente de 60 é cateto oposto, 1,5, por cateto adjacente, que é x. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, raiz de 3 é 1,5 por x. Então, meu x vai ser 1,5 sobre raiz de 3. E, novamente, é mais fácil a gente racionalizar o exercício do que fazer conta. Que aí eu vou obter o seguinte, ó. Eu vou ter 1,5 raiz de 3 dividido por 3. E 1,5 dividido por 3, meio vezes raiz de 3. Meio vezes 1,73, isso aqui vai dar 0,865. Então, esse exercício ele é meio complicado por causa do seguinte, ele não deu muita informação. Então, a gente vai ter que admitir aqui, ó, vou usar um pouco de física, que a colisão ela vai ser uma colisão elástica com a borda até chegar na caçapa. Então, se é uma colisão elástica, então, se aqui é 60, esse ângulo aqui também vai ser 60 graus, para não perder energia. E aí, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter no triângulo agora, C, D e T, aqui eu vou ter o cateto oposto e aqui eu vou ter o meu cateto adjacente. Então, eu vou usar tangente de novo.
Então, eu vou ter o seguinte, ó, que a tangente de 60 é o cateto oposto, né, sobre o cateto adjacente. E, novamente, né, lá, ó, raiz de 3, 2,7 por y. Então, eu vou encontrar aqui o y, 2,7 por raiz de 3. E, antes de fazer a conta, a gente vai fazer o quê? Racionalizar novamente. Que eu vou encontrar 2,7 raiz de 3 por 3. O meu y vai dar 0,9 raiz de 3. 0,9 vezes 1,73, eu vou encontrar o valor de 1,557. Então, a minha largura L vai ser x mais y. Então, a minha largura L vai ser 0,865 mais 1,557. E eu vou encontrar que a minha largura vai ser de 2,422 metros, que é aproximadamente 2,42. Alternativa A. Esse exercício era um pouquinho mais complicado com as implicações que tinha que fazer. Vamos para o exercício 3 agora. O exercício 3 me fala o seguinte. Uma empresa precisa comprar uma tampa para o seu reservatório, que tem a forma de um tronco de cone circular reto, conforme mostrado na figura. Considere a base do reservatório, tem a raio R. Então, vai ser aqui, ó, esse raio menor aqui, ó, da base. Ó. Então, esse raio R aqui, ó, ele mede 2 raiz de 3 metros. E que sua lateral faça um ângulo de 60 graus com o solo. Se a altura desse reservatório é 12 metros, então a tampa a ser comprada deverá ter raio igual a... Então, se a altura aqui é 12, ele quer o valor desse raio aqui, ó, que eu vou chamar de errão. Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui, ó, de x, certo? O meu errão vai ser o 2 raiz de 3 mais x. Então, se eu olhar nesse triangulinho retângulo aqui, tem o cateto oposto e cateto adjacente. E aqui está meu ângulo de 60 graus. Então, eu vou obter o seguinte, ó. Tangente de 60 é cateto oposto por cateto adjacente. Tangente de 60, raiz de 3, 12 sobre x. Então, multiplicando em cruz, o x vai ser 12 sobre raiz de 3. Racionalizando, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, eu vou encontrar que o meu x vale quanto? 12 raiz de 3 sobre 3. Eu encontro que o x, 4 raiz de 3 metros. Então, a medida do raio da tampa vai ser 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3. E aí eu vou encontrar o quê? Somando 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3, eu vou encontrar que o meu raio vai dar 6 raiz de 3 metros. Então, a gente fez aí o exercício 3. E para finalizar essas aulas aí, ó, a gente vai o quê? Para o exercício 4, que ele fala o seguinte, ó. Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 15 graus. A 3,8 km da cabeceira da pista existe um morro íngreme. Então, a figura baixa ilustra a decolagem, fora de escala. Podemos concluir que o avião ultrapassa o morro a uma altura a partir de sua base de... Então, planificando o exercício, eu tenho isso aqui. Ó. A distância é 3,8, ele quer a altura que vai passar sobre o morro, a partir de sua base. Então, aqui está meu ângulo de 15 graus, não é? Então, aqui eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. O que eu vou usar? Tangente de 15 é o cateto oposto por cateto adjacente. Então, aqui no exercício, ele não me deu o valor da tangente de 15. Então, eu vou ter que deixar em função disso. Se eu multiplicar em cruz, o H é 3,8 vezes tangente de 15 graus, que é a alternativa A.